Esse é o Jornal Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente vai voltar para Brasília. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reuniu nesta segunda-feira com o presidente Lula após o término do segundo turno das eleições. Janaína Camelo, com mais detalhes. O ministro falou sobre o resultado do PT, Janaína. Pois é, Tiago, falou isso sim, na saída ali do Palácio da Alvorada, ele falou com jornalistas e disse o seguinte, que o PT precisa fazer uma avaliação profunda em como voltar a ser protagonista nas prefeituras, especialmente nas grandes e médias cidades. E aí ele fez uma analogia ali aos campeonatos de futebol, dizendo que o PT ainda não saiu da zona de rebaixamento, que segundo ele entrou nas eleições municipais de 2016. Ele também disse o seguinte, que embora o resultado aí nas urnas, né, o PT acabou conquistando cidades importantes, que na verdade quem saiu vitorioso no segundo turno foi a reeleição. Ele disse também que não considera que há uma relação entre o resultado dessas eleições municipais com as próximas eleições de 2026, que vai ser aí escolhido o presidente da República, né, por exemplo. Vamos ouvir o que o ministro disse. Sendo 82% de reeleição, que os partidos que mais crescessem fossem exatamente do espectro que compunham as prefeituras em 2020. Mas acho que tem um debate importante a ser feito de como que o PT e os partidos de esquerda conseguem representar segmentos de trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo da realidade urbana, que por algum motivo não se sentiram representados pelas candidaturas nessa eleição municipal. Pois é, o ministro fala aí também sobre a importância de um debate entre aqueles eleitores que recebem entre 2 a 10 salários mínimos. Então, sobre uns dados gerais aí do PT nessas eleições, ao todo, o PT conquistou 252 cidades, 68 a mais que nas eleições de 2020. 6 delas são grandes cidades com mais de 200 mil habitantes. Também foi a primeira vez, depois de 20 anos, né, que o PT elegeu o prefeito em uma capital, no caso aí Fortaleza com Evandro Leitão. No entanto, esses números não são vistos como significantes porque o PT é o partido do atual presidente da República, né, Tiago? Então, por isso, poderia aí ter conquistado mais prefeituras. No ranking de partidos que elegeram maior número de prefeituras, o PT ficou em 9º lugar. Hoje, segunda-feira, um dia depois das eleições, o PT fez uma reunião na sede do partido aqui em Brasília, justamente para falar sobre esses resultados. A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, deputada Gleisi Hoffmann, ela disse o seguinte, que é importante aí frisar que o PT faz parte de um governo de coalizão. Então, que paga um preço por isso, porque, segundo ela, muitos aliados no plano nacional são os que disputam conosco no campo local. Foi o que disse a deputada presidente do PT. Tiago. Inclusive com a postagem nas redes sociais, Janaína Camelo falando sobre o PT depois da eleição aqui municipal. Dora Kramer, eu já vou passar a palavra para você, inclusive Alexandre Padilha e a presidente do PT estão se estranhando nas redes sociais e eu te pergunto, a gente tem que olhar essa eleição para o Partido dos Trabalhadores como algo positivo ou negativo ou nem tanto? Então, o que tem de positivo, a boa notícia aí é que finalmente o PT parece ter se convertido à necessidade de autocrítica, mas essa autocrítica já está estabelecendo uma divisão, porque o Padilha não falou com a Gleisi nas redes sociais, ele deu uma entrevista para falar sobre a reunião da executiva do PT e fazer um balanço e disse que o PT está na zona do rebaixamento, o que é uma realidade. Aí a Gleisi disse, aí sim ela reagiu no X, dizendo que ele está fazendo graça com a situação do partido e mais, ainda atribuiu ao Padilha boa parte do fracasso do PT, dizendo que ele deve se preocupar, sim, em fazer uma articulação política melhor, mais adequada, enfim. Então você vê que o partido sai nessa situação ruim na eleição, que o ministro Padilha, do meu modo de ver, corretamente, porque para solucionar o problema é preciso que se reconheça a existência do problema e o enfrente, né? Mas aí já começa essa briga dentro, essa disputa dentro do partido, o que prejudica o partido colocar a bola no chão, né? Se reorganizar e ver como é que vai seguir
para frente, porque é um partido que tem base social, é um partido que tem tem capilaridade ainda, é um partido que tem a presidência da República, gente, um partido importante. O PT é o partido que, com todos os pesares, ainda é o partido que desperta maior simpatia, dizem as pesquisas, né? Então, precisa encarar de maneira mais consistente essa questão que foi o resultado das eleições. Ô Kobayashi, eu vou perguntar para você, mas com essa notícia aqui, que o vice-presidente do PT declarou que a candidatura de Guilherme Boulos era uma morte anunciada. O deputado federal pelo Rio de Janeiro, Washington Quaquá, usou as redes sociais para criticar o apoio do partido ao PSOL. O parlamentar fez questão de dizer que foi eleito prefeito de Maricá, que fica na região metropolitana do estado, com 73% dos votos. Ele chega ao comando da cidade pela terceira vez. O vice-presidente do PT não poupou críticas ao governo federal, que não teria, segundo ele, atuado com a base eleitoral no pleito desse ano, Kobayashi. Tem só que... Desculpe, Thiago. Mas tem que só que lembrar o vice-presidente do PT de que ele está intempestivo. Esse acordo não foi agora, para essa eleição. Esse acordo para que o Guilherme Boulos fosse o candidato apoiado pelo PT nas eleições municipais de 2024 começou lá atrás, no preparo, no planejamento para as eleições de 2022. Foi um acordo que o PT fez com o Guilherme Boulos para que ele não se candidatasse nem a presidente nem a governo do estado, deixasse Haddad e presidente Lula se candidatarem a esses cargos majoritários, fosse para sua campanha de deputado federal e, em troca disso, não atrapalhando os planos do PT na ocasião, o PT apoiaria ele em 2024. Então, o PT só fez cumprir o acordo. Talvez lá atrás, se o vice-presidente do PT tivesse se lembrado de criticar e de evitar esse acordo, que eu acho que não teria força, porque foi um acordo comandado, capitaneado pelo próprio presidente Lula, ele poderia ter mudado esse status. Agora, depois de cumprido o acordo, feito o acordo e cumprido o acordo, é tarde demais. E outra coisa, se não fosse o Guilherme Boulos o apoiado pelo PT, quem seria? Qual é o quadro do PT que tem competitividade para ganhar a Prefeitura de São Paulo? O último foi o Fernando Haddad e ganhou, foi prefeito, e quando foi para a reeleição perdeu acachapantemente do João Dória no primeiro turno, com uma queda de votos gigantesca, na base dos milhões que votaram em uma eleição e deixaram de votar na outra. Ou seja, o PT fez o que combinou e não teria outra alternativa tão forte assim também. Bom, Dora, essa discussão, o Kobayashi falou bem, né? Porque a eleição já foi, não tem como reclamar do que foi a decisão lá atrás de se apoiar Guilherme Boulos. Mas a questão é a seguinte, quem seria o candidato se não fosse o candidato do PSOL, né? Tem gente que diz que ele poderia até mudar de partido futuramente para tentar pelo menos deixar um pouco mais de lado essa pecha de radical, como a gente viu na eleição aqui, muita gente e os adversários sempre apoiando nisso, sempre falando sobre isso. Olha, o prefeito eleito de Maricá, ele vocaliza uma parcela do PT, que tem essa posição, foi sempre contra esse acordo lá atrás. Por exemplo, agora, a família Tato, né? O Gilmar Tato, que foi o último que concorreu, teve 8% dos votos, ficou lá, sei lá, 6º, 7º lugar, que foi em 20, né? Então, esse acordo foi feito justamente pela falta de opção, primeiro para tirar o Guilherme Boulos do caminho do Haddad em 22, né? E o presidente Lula não teve sucesso nem no acordo, que o Haddad perdeu, e nem agora, porque o Boulos perdeu também, né? Então, na derrota, sabe aquela coisa, aquele ditado velho, batido, em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, não é? Mas é o típico, né? Porque é isso, tá faltando pão, tá faltando voto. E aí, claro, agora é a briga para a tal da lavação da roupa suja, se culpar um ou outro, que é uma coisa que não faz com que se chegue a uma solução, né? Porque é isso que você diz, acabou a eleição, agora é ver como é que recupera terreno e sai do que o ministro Padilha falou de zona de rebaixamento. Ele não está fazendo graça, ele está colocando uma situação real e, a meu ver, nesse sentido, ao se colocar assim, trabalhando a favor do partido.